Eu sou apenas testemunha da verdade do cristianismo e servir apenas para deixar o legado da fé e da verdade cristã. Que coisa horrível. E Tomás de Aquino, ele disse, perpetuou a perversa teoria de Santo Agostinho, quando ele continuou a apoiar as ideias de Agostinho, dizendo que o triunfo da igreja é exatamente destruir, esmagar os judeus da face da terra. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, este sentimento de antissemitismo, por exemplo, a palavra anticristo na Bíblia Sagrada, antes de 313, não existia. A palavra anticristo, exatamente, é uma expressão que em hebraico era anti-Shem. Shem, nome, anti contra Shem, aqueles que se opõem a Shem, que na língua grega, os gregos não conseguem pronunciar a letra Shin em hebraico, então eles pronunciam anti-Sem, que deu origem à palavra antissemita. Exatamente, não existe anticristo na Bíblia, o que existe são antissemitas. E quem são os antissemitas? Quem é que se opõe ao povo judeu? Foram estes indivíduos que deram a luz a uma Bíblia Vulgata, que está espalhada pelo mundo inteiro, com os nomes mudados, com o Salvador mudado. Bem dizia o profeta Irmiyahu, no capítulo 23, 26 de Irmiyahu, exatamente no capítulo 23, 26, o profeta, no capítulo 23, 26, ele diz: até quando continuará isso no coração destes profetas mentirosos, que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um contam ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de quem? Por causa de Baal. Um dos maiores planos de Hassatã, um dos maiores planos da ponta pequena que agora se desenvolvia, era tirar o nome sagrado do Eterno, mudar, reescrever a história. Sabe, prezados telespectadores, aconteceu recentemente, agora no ano de 1945, David Rockefeller, a família de David Rockefeller, pai, ele pagou $130 mil para mudar a história da Segunda Guerra Mundial. $130 mil para mudar a história. Esta indicação está no livro O Poder Secreto. Vocês poderão acompanhar, está nas bancas de revista e nas livrarias. Por incrível que pareça, reescrever a história para esconder a verdade da humanidade. O que nós vimos, esta conspiração feita por Hassatã, por incrível que pareça, chegou ao seu auge quando ele precisava completar a sua tarefa. E ele começava a dizer, a proclamar que os manuscritos originais eram gregos. Como era grego? Se eles destruíram tudo que era hebraico e aramaico, se Constantino mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico, e era estes pais da igreja que apoiavam o grego. Os manuscritos mais velhos, por exemplo, eles dizem até hoje são gregos. É mentira. Os manuscritos mais velhos, por incrível que pareça, do Taná, são hebraico e vem do aramaico. Eles também dizem, as citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta. Atualmente descobrimos que a principal tendência do Novo Testamento grego veio do hebraico e do aramaico, que se encontra em harmonia com o texto masotérico da Peshitta. Por incrível que pareça, falar que o texto veio da Septuaginta não prova e não significa que veio de fato da Septuaginta, sendo a Septuaginta algo fabricado pelos gregos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eles dizem também que testemunhas escolados, PhD, disseram que veio da Septuaginta. Opa, isso não quer dizer nada.
Porque outros PhDs colados, estudados no assunto, disseram e afirmaram que o Novo Testamento, ou a Segunda Aliança, melhor dizendo, foram escritas em hebraico e aramaico e nunca na língua grega. Outras coisas que ele diz, por exemplo, Lucas era grego, e isto implica que ele escreveu em grego. Atualmente sabemos, em pesquisa, que Lucas era siríaco de Antioquia. Isso está no livro de Eusébio e no livro de História Eclesiástica, capítulo 3, parágrafo 4, e diz o seguinte: a sua linguagem nativa de Lucas era o siríaco, isto é, um dialeto do aramaico, prezados telespectadores. É incrível. Outras coisas terríveis, eles vivem dizendo, Lucas e Atos foram escritos em grego, chamado de Teófilos. Ora, as descobertas arqueológicas atuais nos prova que Teófilos era um judeu que foi sacerdote do ano 37 a 41, depois do Messias. Um siríaco convertido ao judaísmo, assim como Lucas, e os sacerdotes escreveram em aramaico, nunca escreveu no grego. O grego, eles dizem também, o grego era a língua hebraica daquele tempo. Nossa, que falta de conhecimento histórico. O próprio Flávio Joséfo, no primeiro século, do ano 37 ao ano 100, ele testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam o hebraico. Ele testifica também em seu livro, Guerras, que o hebraico e não o grego era a língua daquele lugar, naquele tempo. Joséfo também fala a respeito da destruição do templo do ano 70. E de acordo com ele, os romanos tinham tradutores judeus que rogavam aos mesmos a se renderem em sua própria língua. Isso está no livro Guerra, capítulo 5, parágrafo 9. Entretanto, Joséfo nos dá uma vislumbre da linguagem da época do povo judeu do primeiro século, naquele tempo, que não falavam grego, nem Yeshua, nem os discípulos, nem os apóstolos, os talmidins, nenhum deles falavam gregos. Eles falavam hebraico e aramaico. Inclusive, precisamos ser grandes artistas para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem, pois uma vez habituado a falar nossa própria língua, eu não pronunciaria o grego com exímia exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Isso está em um dos livros de Joséfos, né? Como vemos, Joséfos confirma através das moedas achadas de Barcoba. Está ali provas que não era a língua grega, a linguagem daquele tempo, mas sim o hebraico e o aramaico. E finalizando, eu gostaria de mostrar, finalizando essa parte, gostaria de mostrar para vocês, prezados telespectadores, que nós precisamos, que eles dizem ainda, Paulo era helênico, isto é, grego, e escreveu suas cartas em grego. Bem, em relação às epístolas do apóstolo Shaul, não Paulo, né? Porque foram eles que disseram Paulo, e seus respectivos destinos, precisamos analisar primeiro o seu contexto. Tarsus. Faço uma pergunta aqui para o meu querido que está nos ouvindo. Era Tarso uma cidade de língua grega? Poderia Shaul ter lido e aprendido grego ali, em Tarsus? Provavelmente começou com uma cidade de estado hitita, aquela cidade, por volta do ano 850 antes do Mashiach. Tarso tornou-se parte do Império Assírio